Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento a Silene. É uma alegria estarmos mais um domingo reunidos, Jane e eu, com alegria, com bênçãos de luz no nosso coração. Jane, bom dia, gente. Um domingo gostoso, nem frio nem quente, com um céu lindo, né? Beleza. Então, como primeiro instante, em todos os domingos, nós vamos ouvir a mensagem do momento.com.br. O momento mais feliz. Aquele bilionário, certo dia, atendeu a uma entrevista. Para ele, sempre procurado pela imprensa, nada extraordinário. Com um patrimônio líquido estimado em 2025 em 1 bilhão e 700 milhões de dólares, tem casas em Lagos e Abuja, na Nigéria, em Dubai, nos Emirados Árabes, em Londres e Nova York. Depois de algumas indagações, o apresentador de rádio perguntou-lhe: existe algo que o senhor possa dizer, entre tantos bens e títulos que possui, que o fez se sentir o homem mais feliz do mundo? O entrevistado não se fez de rogado e relatou: passei por 4 estágios de felicidade na vida, até entender o seu verdadeiro significado. A primeira etapa foi acumular riquezas e meios. Fui me percebendo sempre mais rico. Porém, nessa fase, não consegui a felicidade que queria. Parti para a segunda etapa. Foi a coleta de objetos de valor. Joias e relógios, pedras preciosas, pinturas, esculturas, antiguidades. Aumentei minha frota de carros, motos e outros veículos de luxo. Logo percebi que o efeito daquilo tudo era temporário. O prazer da aquisição, o brilho, durou quase nada. Então veio a terceira fase. Foi a de obtenção de grandes projetos, enormes empreendimentos. Cheguei a ter o controle de 95% do fornecimento de diesel na África. Tornei-me o maior proprietário de navios da África e da Ásia. Mesmo assim, não obtive a felicidade que tinha imaginado. A quarta etapa foi quando um amigo me pediu para comprar cadeiras de rodas para algumas crianças com deficiência. Eram quase 200. Nenhum problema para mim. Pedi que fossem adquiridas as 200 cadeiras de imediato. O custo significava quase nada. No entanto, o amigo insistiu, exigiu mesmo, que eu fosse com ele entregar as cadeiras de rodas para as crianças. Nada se nega a um amigo. Marcamos o dia, a hora, e lá fomos, ele e eu. Dei as cadeiras para as crianças com minhas próprias mãos. Vi o estranho brilho de felicidade nos rostos delas. Eu as vi sentadas, felizes, movendo-se de um lado para o outro. Divertindo-se, brincando de corrida, apostando quem seria o mais rápido, o mais hábil no manuseio da cadeira. Era como se eles tivessem ganhado um enorme prêmio acumulado e compartilhassem da mesma alegria. E eu senti alegria dentro de mim. Fiquei olhando-os por algum tempo, enchendo-me de felicidade. Quando decidi ir embora, uma das crianças agarrou minhas pernas. Tentei libertar-me suavemente. A criança olhou para o meu rosto e me agarrou com mais força. Abaixei-me e perguntei: você precisa de alguma coisa? A resposta dessa criança não só me deixou feliz, mas mudou completamente minha atitude em relação à vida.
Quero olhar muito bem para o Senhor. Quero lembrar do seu rosto, para que quando me encontrar com o Senhor no céu, eu possa reconhecê-lo e lhe agradecer mais uma vez. Esse foi o momento mais feliz da minha vida, finalizou o entrevistado. Um momento de felicidade, um olhar de gratidão. Quem pode avaliar o que isso significa? Somente quem se doa, um dia, num tempo fora do tempo. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Ai, que linda história, né? A caridade mesmo, só quando você participa, né, da conversa, de tudo. A gente começa o nosso estudo pela questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade amiga que se chama verdade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? A resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as perfeições alheias. Para as imperfeições. Imperfeições, desculpe. Indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Essa questão está na Lei de Justiça, Amor e Caridade. A gente tem um estudozinho que eu gosto muito do Richard Simonetti, tem um livrinho chamado Constituição Divina. Ele estuda todas as leis assim de uma forma bem entendível, né? E aí ele fala assim que a gente confunde a caridade com o amor. E uma coisa é caridade e outra coisa é amor. Ele fala que o amor é uma afeição profunda, é gostar muito. Em sua acepção mais nobre, é querer o bem de alguém na doação de si mesmo, né? Que eu vou fazer para o outro de todo o coração o que eu gostaria que o outro fizesse comigo. E ele fala que caridade, na ótica do Livro dos Espíritos, é justamente isso, é benevolência, indulgência, perdão. 3 coisas distintas. E ele diz assim, que benevolência se exprime na boa vontade e na disposição de praticar o bem. Indulgência é a clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. E perdão é o ato de desculpar ofensas, né? Quando a gente exercita a benevolência, é um trabalho que você faz em favor do semelhante. Quando você exercita a indulgência, é uma solidariedade. Você vai olhar o outro, vai entender as limitações que ele tem, as fraquezas que ele tem, sem discriminação, tá? Então, eu vou aceitar o outro e procurar exemplificar, fazer as minhas ações de uma maneira que o outro veja como ele deveria agir. E o perdão é o esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém. Um ato de tolerância. Então, Kardec coloca trabalho, solidariedade, tolerância na orientação da ação espírita. Eu acho assim, a gente vê que tudo isso engloba a caridade, né? A caridade é você ser indulgente, é você ter, né, benevolência, é trabalhar no bem. A gente viu nessa historinha que o homem só se sentiu feliz quando ele participou da entrega lá das cadeiras, quando ele viu a alegria das crianças, ele se reportou numa ação completa.
mudou a vida dele, não é? Ô, Silene, só complementando aquelas palavras lá do Richard Simonetti, que você leu, do capítulo 11 aqui do Evangelho, do Samson, sobre o amor, é tão lindo. Ele começa falando assim: meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz, amai bastante, a fim de serdes amados. Aí no parágrafo seguinte, ele vai falar sobre o que é amar. Ele diz assim: amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo quer dizer correto, honrado, né? Consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que a vosso turno estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. É de Samson, psicografada, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Então, a gente vendo isso aqui, né, Silene? A gente está vendo que nós somos aprendizes do amor. Porque quem já ama verdadeiramente como está aqui, é que nem foi um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, que dedicou sua vida inteira ao amor e ao bem. Uma irmã Dulce, né? A irmã, como é que era o nome, a famosa lá? Da Índia? É. Dulce. Dulce. E aquela aqui do Brasil? Lá da Bahia, que foi santificada. Essa daí eu não sei. Essa é a irmã Dulce. Essa é a irmã Dulce. E a da Índia? Teresa de Calcutá. Meu Deus, tem hora que dá uns negócios, né? A gente quer... Como meu irmão dizia, ele brincava muito. Ele falava, ó, o alemão passando perto, né? Que é o Alzheimer, a hora que você começa a esquecer. Ai, ai. Sabe, tem uma historinha muito bonita sobre questão de solidariedade, apareceu nos repórteres, né? Eu achei linda, porque um capítulo do Momento.com, quando fala na compaixão, ele diz assim que o Hamilton trabalhava, ele era um homem muito simples, tinha 9 filhos, né? E ele trabalhava numa escavadeira lá na cidade de Salvador. E recebeu a missão de destruir 2 casas singelas que Thelma morava com o marido e 7 filhos e mais 5 parentes. E o terreno em que a Thelma construíra suas casinhas, ela tinha recebido uma doação da sua mãe, que era de um antigo patrão, mas o patrão teria vendido a propriedade para um engenheiro, e o engenheiro quis tudo, né? Vai ver que ela não tinha a escritura daquele pedacinho. Aí lá foi o Hamilton, tá? Essa família tinha que ser despejada. Ele tomou o volante da máquina, apontou para as casas, mas não conseguiu avançar, sabe por quê? Porque sentada na calçada com alguns dos filhos estava a Thelma. A Thelma, seu salário de merendeira,
não tinha condições de alugar uma casa para abrigar a família toda, era só ela que trabalhava. Com a cabeça apoiada nas mãos, ela chorava discretamente. E o Hamilton, que tinha 9 crianças, chorou junto. Olha que coisa. Desligou a máquina, desobedecendo a ordem de um dos policiais que estava lá para garantir o despejo, e se recusou a executar o serviço. Aí eu... Oh, meu Deus, desculpe, gente. Aí, então, o operário não se moveu, o policial falou, endureça seu coração e cumpra a ordem. E, pela desobediência que ele teve, porque ele não se moveu, recebeu ordem de prisão. Como era hipertenso, passou mal e teve que ser levado para o hospital. Aí a história se alastrou para os jornais, né? E o Hamilton teve a prisão revogada e virou um herói nacional. Eu me lembro desse caso. 2 semanas depois, a Prefeitura de Salvador anunciava que regularizaria o terreno de Thelma para que ela pudesse morar sem temer outra ação de despejo. Então, a gente vê aqui, no caso, foi compaixão, mas não é bem compaixão, mas justamente ele se colocar. Ele tinha 9 filhos e ele viu aquela moça que ganhava pouco chorando ali, né? Porque ela morava ali, não é porque ela invadiu o terreno. Eles tinham recebido do antigo senhor que tinha falecido, né? E a família tinha vendido. Mas não que eles estivessem invadindo aquela área. Então a gente vê que tudo isso, né? Ontem até no nosso estudo teve um caso também assim de que você veja a pessoa autêntica, a pessoa que não faz nada errado. Estavam falando assim, negócio de roubar milho, que agora é a época do milho, para fazer pamonha, fazer as coisas. Então, uma das nossas companheiras, que ela faz essas entregas quando você faz via internet, e ela tem um pai que teve AVC e ele é paralítico, mas ela põe o pai no carro, leva a cadeira de rodas e o pai não fala, ele só alguns monossílabos que ele fala, sim, não, entendeu? Então, aí ela virou e disse que foi fazer uma entrega num lugar que tinha um milharal, ela passou pelo milharal, ela falou assim, olha, pai, que beleza, né? Quanta pamonha que deu aí. Ele virou, falou para ela assim, né? Aí ele fez, mas com uma cara de quem estava preocupado pelo que ela estava falando. Aí ela olhou para ele e falou assim, o senhor quer dizer que não plantamos nesse milho? Ele falou, para ela. Então, veja bem, é uma coisa assim que fala que tem muita gente, né? Porque você pegar, por exemplo, uma espiga, é errado, porque você não plantou. Mas uma espiga ou 2, mas eu já vi passando em estrada, assim, indo para São Paulo, no milharal, o pessoal encostar de caminhonete para pegar. Dos outros, né? Está errado, né, gente? Então, quer dizer, vamos dizer assim, a gente em tudo na vida, às vezes você fala assim, eu não fiz nada para Deus me castigar desse jeito, passar por essas situações, mas por quê? Porque eu não fui honesto, eu não fui trabalhador, não tive amor no meu coração, não analisei antes de agir. Será que eu não peguei alguma coisa de alguém sem querer? Não é sem querer, a gente tem que analisar, porque a pessoa, quando ela começa a ser caridosa, ela começa a sair, né, sair de si, começa a sair de ser egoísta, ela começa a pensar em auxiliar o próximo, né? Porque às vezes a gente fala assim, para no farol, e alguém pede alguma coisa, você dá para se ver livre, mas não fala nada. E uma vez eu peguei uma carona de uma amiga nossa, Ângela, para Cambé. Ela parou, ela falou assim, não tem um tostão, mas o tempo que nós ficamos lá e o farol
tem 4 etapas, ela conversou, deixou uma palavra amiga para o rapaz, pediu desculpas para ele porque não podia auxiliar financeiramente, né? Então ela deu atenção. Eu acho que isso daí às vezes é mais do que a esmola que você vai dar. Porque a caridade, a esmola, o que ele necessita, a sacola, essas coisas, né? Uma cesta básica, alguma coisa de comida, é um tipo de ajuda. Mas a verdadeira caridade é aquela que você ajuda e você conversa. Você dá uma palavra, incentiva a pessoa a trabalhar, incentiva a pessoa a procurar alguma coisa, dê um amparo para aquela pessoa, né? Ter uma ajuda. Você não quer ir fazer uma faxina na minha casa, né? Um dia por semana. Então, ou então cortar uma grama, se for um homem, né? Cortar uma grama do jardim. Então, a gente pode fazer da caridade um serviço para a pessoa. É a verdadeira caridade. Ele não vai se sentir humilhado nem nada quando a gente puder auxiliar de alguma sorte. Nós temos uma amiga que ela sempre faz esses trabalhos a vida inteira de ajuda ao semelhante. Ela nos contou quando ela morava numa casa, porque agora ela mora num apartamento, vivia gente batendo na porta pedindo alguma coisa. Ela falava assim, varre a calçada aí para mim que eu dou isso aí para você. Transformava em serviço, né? Para a pessoa não ficar humilhada, né? E incentiva a pessoa a se mexer também, né, gente? E nós temos essa necessidade, o amor é a solução para tudo, né? Lembra que uma vez nós já contamos e repetimos, com referência a essa história que o indiano teve aquela emoção e nunca mais parou de fazer o bem, aquele trabalho que foi feito em diversas universidades nos Estados Unidos e faz uns 15 anos já, saiu em tudo que é revista na época, saiu na revista Época, na Isto É, na Veja, na primeira página estampado e na página inicial, né, sobre a comprovação de que o homem nasceu para amar e fazer o bem, né? Vocês vão recordar, quem já ouviu o programa, nós já contamos isso, que eles fizeram um estudo nessas universidades e separaram em 3 grupos as pessoas. Umas 20, 30 pessoas em cada grupo. O primeiro grupo ia continuar com a vida normal, o segundo grupo ia fazer o bem 3 vezes por semana e o terceiro ia fazer todo dia. Aí colheram exame de sangue de todo mundo antes da experiência começar, verificaram as imunoglobulinas de defesa do corpo, como que elas estavam. Aí, 3 meses depois, eles reuniram e foram colher de novo exame de sangue. O pessoal do grupo 1, que era o que ia viver do mesmo jeito de sempre, as imunoglobulinas de defesa estavam do mesmo jeito. A do grupo 2, que era para fazer o bem 3 vezes por semana, as imunoglobulinas tinham aumentado significativamente em relação ao grupo 1, que estava igual. E o terceiro grupo, que era o bem todo dia, tinha triplicado as células de defesa do corpo. Então, os estudos concluíram que o homem nasceu para amar e fazer o bem. E quando ele se afasta do amor, é que ele adoece. Olha só, gente. Agora, nós temos, é claro, uma energia vital que rege a harmonia do corpo. Estamos sujeitos às alterações que a natureza e a vida nos proporcionam. Por exemplo, a pessoa ficar sem comer, ou passar muito frio, muito calor, ou ficar sem dormir, ela está sujeita a provocar alterações no seu corpo físico, desgastar a energia vital, pegar uma gripe, por exemplo, uma doença, mas ela vai sarar.
Agora, aquela doença que você não sara nunca, você tem que rever sua vida. O que será que eu fiz, hein? Tem uma outra historinha muito bonita também do Momento.com, Transformando Vidas, que foi no ano de 1921, né? Que o senhor Lewis assumiu uma direção de uma prisão nos Estados Unidos, a prisão de Sing Sing, considerada uma das mais rigorosas. Era de alta periculosidade, né? Casado com 3 filhos pequenos, aconselhou a esposa que ele, você nunca me apareça lá, nem ultrapasse os muros da prisão. Mas a Catherine, que era uma jovem maravilhosa, né, não deu atenção ao marido. E quando teve o primeiro jogo de basquete realizado lá dentro, ela compareceu com os filhos. Mas ela não ficou longe. O que ela fez? Ela atravessou a quadra e sentou ao lado dos internos, nas arquibancadas, ela e as crianças. E costumava dizer: meu marido e eu vamos tomar conta desses presos, e eles com certeza vão tomar conta da gente. Ela fez amizade com os prisioneiros, conheceu suas histórias, importou-se com ele, né? Aí tinha um presidiário que cumpria a pena por assassinato e estava cego. Aí ela chegou perto dele e falou: você lê em braille? Perguntou ela, né, quando foi visitar. E ele falou assim: braille? Nem sei o que é isso. Aí ela explicou para ele e ensinou ele a ler. Anos depois, recordando o fato, ele ainda se emocionava falando com afeto sobre ela. Então, em 1937, que são 16 anos depois, ela sofreu um acidente de carro e morreu. Na manhã seguinte ao desastre, o Sr. Lewis não foi para o trabalho e o diretor interino substituiu nas tarefas, né? No outro dia, todos já sabiam que Catherine tinha morrido e que seu corpo se encontrava num caixão na sua residência. Vamos dizer aqui, quando o diretor interino fazia a ronda, né, ele viu que tinha um grupo de prisioneiros amontoados como animais diante do portão principal. E eles eram homens que tinham cometido crimes hediondos, medonhos. O diretor interino se aproximou e descobriu que havia lágrimas nos olhos deles. Lágrimas de sofrimento e tristeza. Calados, eles diziam pequenas expressões que desejavam abertamente, ardentemente ver Catherine pela última vez. Então, o chefe da prisão sabia o quanto que todos os prisioneiros amavam aquela mulher que partira repentinamente, né? Pensou, depois virou-se, encarou o grupo, tomou uma decisão. Muito bem, vocês podem ir até lá, na casa de Catherine, que é 1.200 metros do lugar. Abriu o portão e os criminosos foram saindo sem escolta na direção da residência. E ele falou: eu quero ver todos vocês de volta esta noite. Eles seguiram em silêncio, ficaram na fila junto de outras pessoas, prestaram suas últimas homenagens a Catherine Lewis. Imagina quantos voltaram? Quando terminou o dia, todos eles, sem exceção, retornaram para a prisão. Aí a equipe do programa Além da Vida coloca assim, é linda essa mensagem, né? A gente se emociona. Não acreditemos na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao contato do amor verdadeiro, que propicia a felicidade, desde a vida terrestre, as criaturas se modificam. O amor é um ímã, a que não podem resistir mesmo os maus, ou pessoas consideradas de má vida. Ao contato do amor, fecundam-se
os germens que existem em estado latente nos corações humanos. O amor tudo transforma, onde quer que floresça. Lindo, né, gente? Nossa, emocionante, até chorei aqui. Então, aí nós temos sempre repetido essa página, mas vale a pena, porque é para nós nos lembrarmos e nos esforçarmos. Sabe, Jane, antes de você começar, eu me lembro que numa das visitas que eu fui lá em Sacramento, na escola espírita, lá da Alzira, né, Peça, e ela falou que, porque foi arguído, por que em todo lugar tinha eu sou espírito, né? O sol da verdade esclarece as consciências. Então, aí ela falou para a moça que perguntou, e eu estava no grupo, ela falou assim, nós aprendemos por repetição. A gente precisa, como você está falando aí, a gente precisa ouvir várias vezes para a gente memorizar aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, e aí nós temos aqui do Joana de Ângeles Responde, e fazemos uma saudação ao espírito do Divaldo Pereira Franco, que foi um mestre, né, da palavra, da inteligência e do amor, e psicografou essas páginas. E a questão é, os espíritos superiores estão sempre nos recomendando amar. O amor é o meio para solucionarmos todos os problemas? A resposta de Joana de Ângeles do livro Momentos Enriquecedores é assim: o amor não é somente um meio, porém o fim essencial da vida. A força do amor levanta as energias alquebradas e torna-se essencial para a preservação da vida. O amor solucionará todos os teus problemas. Não impedirá, porém, que os tenhas, que sejas agredido, que experimentes incompreensão, mas te facultará permanecer em paz contigo mesmo. É possível que não lhe vejas a florescência naquele a quem o ofertas. No entanto, a sociedade do amanhã vê-lo-á enfrutecer e beneficiar as criaturas que virão depois de ti. E isto sim é o que importa. Quando tudo pareça conspirar contra os teus sentimentos de amor e a desordem aumentar, o crime triunfar, a loucura aturdir as pessoas em volta, ainda aí não duvides do seu poder. Ama com mais vigor e tranquilidade, porque esta é a tua missão na Terra, amar sempre. E nesse último parágrafo, o livro foi psicografado em 1982, parece. E ainda está atualizado, parece. Nós estamos bem dentro desse momento, ó. A desordem está aumentando, o crime triunfando, a loucura aturdindo. E ainda assim devemos amar sempre, porque esse é o momento culminante das nossas vidas, é amar mesmo com as adversidades contrárias, né? Sabe, Jane, tem um estudo lá de Sacramento a respeito da caridade, e começa de uma forma assim até emocionante, porque diz assim, que Deus, na sua infinita bondade, entrega aos homens toda a possibilidade de realizar o bem de maneira gradual e contínua. Olha que bonito! Se a gente analisar tudo, você pode não ter religião, qual a religião que você tiver, tudo, você entra na idade adulta de uma forma. Quando você chega na minha idade, lá na terceira, mais da terceira, quarta idade, você chega aqui e fala assim, meu Deus, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje,
com uns 25 anos, tinha tanta coisa que eu ia relevar, que eu ia deixar para lá, porque eu cobrava de mim mesmo, era terrível. Eu não tinha empregada, não tinha nada, tinha 2 filhos. Eu olhava o relógio e falava assim, vou lavar essa louça em 10 minutos. E eu lavava. Então, né, vou arrumar a casa, então eu me controlava. Eu falo assim, mas que bobeira, né? Hoje eu olho assim e falo assim, tá limpo, tá bom. Então, eu estou brincando com vocês, mas era para tudo. A gente faz tudo isso, ó. Quando se percebe o valor da caridade, aliás, o valor que a caridade representa para o espírito, porque caridade, gente, o bem que a gente faz, não é para físico, é para o físico, mas você fica, assim, dentro do teu coração, dá um bem-estar, parece um dever bem cumprido, né? A consciência está, assim, bem leve, porque você não fez nada de errado, né? Por isso que Santo Agostinho falava pra gente, Santo Agostinho, né? Que falava pra gente, ó, presta atenção, no final do dia você faz um levantamento. Conhece-te a ti mesmo. Questão do Livro dos Espíritos, né? Então, ele diz assim, ó, quando se percebe que a caridade representa para o espírito, né? Esse bem, esse valor que a caridade representa, inicia-se em nós a libertação dos nossos pensamentos e a gente começa a renovar os nossos sentimentos. E é verdade, vamos analisar que é verdade isso, né? Então, começa o quê? A desenvolver a sensibilidade, a percepção das suas necessidades espirituais. Você anda na rua, o que acontece? Você começa a prestar atenção no céu, nas estrelas, nas pessoas, se tem um jardim bem bonito, você começa a ter outras coisas de quando você estava passando correndo e você não via nada em volta. Você pensava só no objetivo ali, né? Eu me lembro certa vez que eu estava na Caixa Econômica do Estado de São Paulo e eu atravessava o viaduto do Chá e ia fazer um curso lá na Praça da República, né? Passava um mapping de antigamente. Né? Eu fazia esse curso a tarde inteira, voltava no final do dia. E num dia eu estava tão distraída, mas tão distraída, que quando eu fui atravessar, antes de chegar no coisa, Líbero Badaró ali, eu estava no meio, eu escutei uma buzina, acordei, eu estava no meio de um trânsito, tinha carro passando por mim, assim, levei um susto, Júlio. Aí pedi a Deus que me auxiliasse, e consegui atravessar a rua. Né? Daí eu esperei, assim, de uma corrida, né? Alguém me viu, diminuiu a velocidade, e eu consegui atravessar. Então, naquela época eu não percebia nada dessas coisas, entendeu? Comecei a perceber a minha volta, prestar atenção lá, aonde, né, eu estava andando, o que tinha. Foi depois disso, depois desse dia que eu levei o susto, eu comecei a olhar mais os lados das pessoas. E agora que eu estou velha, que a gente não levanta muito os pés, eu começo a olhar para o chão se não tem nada que eu vou cair, porque eu tinha uma época que eu caía à toa. Tropeçava em tudo quanto era lugar, caía à toa. Agora já não tenho mais isso, né? E, graças a Deus, porque eu fico prestando atenção. Então, a gente tem que começar a analisar o que eu estou fazendo na vida, por que eu estou aqui, né? Por exemplo, na minha idade, quando chego nos 80, que nem eu mudei de década em janeiro, na minha idade, é assim, vamos dizer, eu não quero presente, né? O que eu quero? Quando meus netos chegam perto de mim, me abraçam, me beijam, eles fazem isso, né? É o carinho, a gente só quer carinho, né? O primordial. Então, o amor expresso, ele auxilia, ele dá força, dá energia para a gente em qualquer idade. Em qualquer idade. A gente precisa cultivar o amor na nossa família, como, graças a Deus, eu cultivei com os meus netos, para receber em troca, né, hoje, o carinho deles. Dia das Mães,
Os dois netos mais velhos, eles sempre se juntam, me deram um monte de coisa da natura, que eu gosto dessas coisas, né? E me deram. Então, vamos dizer assim, a gente necessita disso, do carinho, da atenção. Vó, olha, hoje eu não vou poder almoçar com a senhora, porque eu estou aqui trabalhando na fazenda, o outro ia viajar, então hoje eu estou sozinha, estou sentindo falta deles. Né? Porque só estou eu e o Cláudio. Silene, nos fez recordar quando nosso pai ainda estava encarnado. Ele desencarnou com 87 anos, já faz bem uns 7 anos. Quando ele estava lá com uns 82, por aí, ele adorava fazenda. Ele ia para a fazenda todo dia. Então, brincando com ele um dia para ver como é que estava a cabecinha dele, nós perguntamos, eu particularmente, pai, qual que é o maior bem que você tem? Que nós pensamos que ele ia falar assim, a fazenda. E para surpresa nossa, ele respondeu, são vocês, os meus filhos. Nessa altura da vida, bem material não significa nada mais. Mas é isso. Mas é o amor que significa. Então a gente lembra de você, quando você falou, cercado de amor, é isso que a gente tem que fazer. A vida é para amar, é para isso que nós estamos aqui, né? E você sabe, Jane, que eu quando escrevo para eles confirmarem se vêm almoçar, porque se sou eu e o Cláudio é uma quantidade de comida, mas se eles vêm, tem que fazer o triplo. Né? Eu brinco com eles. Mas, então, quando eu confirmo com eles, eles sempre falam, vó, te amo. É bonitinho demais. Isso dois. Vale. A pessoa fala, mas você sabe que eu te amo. Fala, não, mas eu falo 10 vezes por dia, eu te amo, viu? Para quem eu gosto, né? A gente tem que falar. Nós estamos aqui com a página do Fonte Viva sobre a caridade, que é a Couraça da Caridade, psicografado pelo Manuel, pelo Chico Xavier, né? E começa assim, do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. E aí o Emmanuel tece os comentários dele. Ele diz assim, Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, em favor do êxito desejável, na missão de amor a que nos propomos em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes, por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade
por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Oh, que lindo, né? Ó, Jane, seguindo aqui um pouquinho esse estudo da caridade do sacramento lá, da casa, da escola espírita, eles metade do ano, né? Setembro, não, é metade do ano. Setembro é aqui na Casa do Caminho. Lá era no começo do ano, era por volta de janeiro, fevereiro. Não sei se eles mudaram, né? Não, eu nem me lembro, já esqueci. Já faz tempo que eu não vou. Aqui é em setembro, na Casa do Caminho, né? Então, ele fala assim, que o bem social deve ser constante na vida do espírito. Olha que interessante, o bem social, fazer o bem para as outras pessoas, fazer o bem. Esse bem fala assim, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer o bem? Não é que não tem dinheiro. A gente tem a palavra amiga, a gente tem o ombro para escutar os outros, é porque a gente não tem assim, o hábito de escutar, né? É mais fácil falar do que escutar. Então, a gente tem que abrir o coração para isso. Né? Você vai bom, hoje o que eu vou fazer? Vou numa reunião lá na minha igreja. Né? Hoje é dia da gente escutar o Evangelho. Vamos lá. Na nossa casa espírita, quarta-feira à tarde, vocês vão me encontrar. Lá em Cambé, né? Rua Pará 202, vocês vão me encontrar lá. E sábado à tarde também para o estudo. Então, a gente tem, vamos dizer assim, momentos de procurar como que eu vou me fortalecer, como que eu posso ajudar. Eu vou me fortalecer e vou fazer o bem também aprendendo as leis divinas, porque a necessidade de eu conhecer essas leis, nós estamos aqui conversando sobre uma lei divina, a lei de caridade, que começa a caridade e depois se torna um amor. Eu me lembro que quando eu vim em São Paulo, o senhor Hugo me laçou lá em Cambé, e aí eu ia só de quarta-feira, porque ele tinha aberto, me fez né, abrir o estudo das quartas-feiras, o Evangelho. Estou 43 anos lá. Então, todas as quartas-feiras, às 2h30, e ele me falou, eu falei, mas seu Hugo, eu não tenho condições. E ele virou e falou assim, tem sim. Vamos começar com um pouquinho, depois vai aumentando. Tem sim, eu preciso da senhora. Eu cheguei lá, gente, estava o doutor Luiz Carlos Pedroso, estava várias pessoas que já desencarnaram, nesses 43 anos, e eles estavam, inclusive o doutor Luiz também já desencarnou. E eles estavam lá, e o doutor Luiz atendia, eles davam passe, ele fazia evangelho, e eu falava, o que eu vim fazer aqui? Se eles começam 1h30 a tarefa deles, eu vou começar 2h30, 1h30 não, acho que era 1h que ele começava. Estava aquele forró, ele tinha um monte de remédios, né? Uma amostra grátis, ele distribuía e tal. Quando passaram-se acho que não chegou a 6 meses, acho que uns 3 meses, por aí, ele foi fazer um curso em Curitiba, um curso de homeopatia em Curitiba. E aí ele precisou encerrar. Quer dizer, não encerrou, porque aí o paizinho, né, com a sua intuição, eu já estava meio acostumada com as nossas quartas-feiras. Aí foi até o doutor Armando, do Hospital do Câncer, que ia lá e atendia os doentes. Armando não era do Hospital São Francisco? É do São Francisco, da bairro da Bete. É. Doutor Armando. Mas ele não pôde ficar muito tempo também, porque eu não sei o que houve. Depois, no fim, quem vinha era Zé Gonçalves. Foi ele que descobriu a minha pressão alta, que me falou dos primeiros remédios. Depois falou assim, agora você vai para um cardiologista. Então,
eu vejo assim, começou assim, o que eu ia falar era isso, eu saía de lá tão assim, parecia que eu tinha tirado um peso da minha consciência. Aí eu passava bem, né, que era quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo já começava assim a minha preocupação, segunda-feira eu estava com a cabeça cheia, o que eu vou falar, o que eu vou estudar, e nós éramos uma meia dúzia no começo, né? Então, hoje em dia já está bem mais fácil, né? Por quê? Porque você foi, eu, né, no caso, já fui me instruindo, já fui estudando mais, já fui, né? Eu vinha já com certo estudo de São Paulo, mas eu gostava, lá em São Paulo era mais a ciência que eu gostava, né? Quando eu vim aqui, ele me deu, o seu Hugo me deu um livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, então eu já me enfronhei, né, na parte da moral, vamos dizer, de Jesus. Então, a gente vê que realmente precisamos de Jesus na nossa vida, no nosso coração. Nós estamos chegando no momento final, porque a palavra do Zé Antônio hoje são 10 minutos. Ele vai falar sobre a atmosfera espiritual na segunda parte. Um abração a todos, muito bom domingo, não sei se domingo que vem eu volte, porque o meu marido foi operado, então... nós trocamos o dia, mas é capaz dele não poder fazer com o Gilberto e eu faço com ele na semana que vem. Deus abençoe a todos, muita paz, muito amor e que a gente exercite esse amor em nós. Bom domingo a todos. Olá, amigos. Nós iniciamos no programa anterior uma reflexão sobre as vibrações, a atmosfera espiritual. Começamos a analisar uma reunião mediúnica do livro Missionários da Luz, um ensinamento de André Luiz. Na verdade, uma observação que André Luiz faz sobre as energias que circulam no ambiente e ficamos refletindo sobre as energias pessoais. Nesse instante, nós vamos sair um pouco da casa espírita, que o André Luiz ele vai narrar o momento que ele deixa aquela casa espírita e ele e Alexandre, o orientador, eles vão acompanhar um jovem que chegou à casa espírita acompanhado por duas entidades espirituais muito negativas, companhias de jornada dele, espíritos obsessores, espíritos companheiros de jornada, como diz Emmanuel no livro O Encontro Marcado. Nós vamos observar nesse texto o seguinte, que André Luiz está falando sobre as energias, as vibrações. Então ele começa a falar da vibração dentro da casa espírita. Ele diz: o pensamento elevado santifica, a atmosfera possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de perceber. Então daí ele diz assim, dentro do núcleo espírita onde estávamos, a atmosfera impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. A hora que nós saímos para o ambiente público, para a rua, o ar pesava, porque ele já está num outro ambiente. Ele está num ambiente onde não está a prece, onde não existem as vibrações energéticas positivas construídas ao longo do tempo. Gente, vocês não têm noção de como é importante a alimentação das energias superiores. Então, quando todos os dias, dentro de qualquer ambiente, seja do seu lar, seja de um templo religioso, as vibrações da prece, das conversações sadias, das leituras edificantes existem, vão sendo construídas energias fortalecedoras que vão ajudar a se transformar aquele ambiente num templo praticamente de oração. Agora vocês imaginem uma cidade que vive embaixo de guerra, um ambiente público que vive embaixo de ódio, que vive embaixo de perseguições mútuas. É muito difícil, gente. Quando a gente olhar para uma comunidade onde o ódio cresce, onde o ódio permanece, nós temos que imaginar quantos corações de mães que amam seus filhos, de filhos que amam suas mães, estão ali dando sustentação para aquele ambiente.
porque senão seria insuportável um ambiente vibratoriamente falando naqueles lugares, conforme vai nos ensinando a doutrina dos espíritos e nos mostram pela prática espíritos como André Luiz. Então André Luiz conta que ele acompanha esse jovem e eles chegam à casa onde a esposa do jovem está aguardando o jovem chegar daquela reunião espírita, daquela reunião que podia ser de qualquer religião, porque as leis, elas são universais. Então eles chegam à casa e o que acontece? Quando eles estão chegando, diz André Luiz que aquelas duas entidades espirituais negativas que estão junto, praticamente acoplado ao espírito daquele jovem, elas começam a ficar incomodadas, não se sentem à vontade. Mais do que isso, elas não conseguem entrar dentro da casa daquele jovem. Ele é casado, a esposa está lá aguardando ele, e o André Luiz ele se impressiona. Por que esses espíritos inferiores não estão conseguindo entrar nessa casa? Então, Alexandre diz assim, que é o orientador: nosso amigo, ele não se equilibrou ainda em bases legítimas da vida. No entanto, a sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas que ela nutre com seu próprio espírito. Aí o André Luiz entra na casa daquele casal e ele se impressiona. Ele diz assim: a tranquilidade interior era grande, confortadora, em cada ângulo das paredes, em cada objeto da casa havia vibrações de paz inalterável. Gente, André Luiz começa a descrever o ambiente, os objetos, as paredes, tudo irradia luz, porque a mulher que está ali dentro, uma jovem cristã, ela vive como uma cristã, ela vive em paz, ela vive fazendo bem, ela vive preocupada com seu semelhante, então ela nutre e sustenta aquele ambiente. Com isso, ela cria o que Emmanuel, o guia de Chico Xavier, chama de a couraça da caridade. A couraça é aquilo que nos protege. A caridade é o bem que nós fazemos para o nosso semelhante. Então, naquele ambiente, ela criou a proteção com a própria forma de viver, pelas vibrações que ela emitiu, desconhecendo que está emitindo essas energias e protegendo o próprio lar, mas pela fé, pelo amor cristão, ela está criando essa proteção para o próprio lar. Com isso, o que acontece? Chega aquele jovem, como diz o benfeitor Alexandre, ele não está preparado nas bases legítimas da vida. Os espíritos inferiores o acompanham com facilidade, mas não conseguem adentrar aquele lar. Então é muito importante nós compreendermos a necessidade de construirmos dentro do nosso lar essas bases sólidas, criarmos e sustentarmos essas energias positivas para dentro do nosso lar, para proteger nosso lar contra as investidas inferiores do mundo em que vivemos, das nossas próprias inferioridades. Então aí as pessoas poderiam nos perguntar: mas eu sou ainda muito inferior, eu sou nervoso, eu tenho um espírito muito atribulado, eu sou muito preocupado, como a maioria das pessoas na Terra é uma das características do mundo em que nós vivemos, é a inferioridade humana. Mas isso não quer dizer que nós devamos estagiar nesse grau de evolução. Nós vamos exercitar a evolução e a proteção do nosso lar, trazendo o culto do Evangelho. Veja a gentileza dos espíritos superiores. Eles pedem para nós fazermos uma vez por semana. Nós deveríamos fazer todos os dias, se não 2 vezes por dia. A prece no nosso lar, ela tem que ser diária, porque nós temos que manter essa proteção. Quando entra uma entidade dentro de casa, seja acompanhando alguém, ou seja porque nos encontrou, nos reencontrou, e entra dentro do nosso lar trazendo cargas negativas, ela encontrará aqui a couraça da proteção. Então, a oração, as leituras edificantes vão ajudar a construir e a sustentar, mas a prática da caridade é que vai nos ajudar a irradiar constantemente essa energia do nosso próprio espírito.
quando Allan Kardec nos apresenta a constituição do nosso corpo espiritual, ele nos dá uma coisa básica que nós estudamos lá no começo, nos nossos primeiros programinhas de reflexões espíritas, que é essa do que é constituído o nosso corpo espiritual, das energias da Terra. Quais energias? Depende do espírito. Se é um espírito que se alimenta de energias superiores, das energias superiores. Se é uma energia que se alimenta de coisas inferiores, de energias inferiores. Então, o nosso corpo espiritual, ele é uma consequência do que nós somos, do que nós estamos. Então, ele é moldável, ele vai sendo modificado. É por isso que a gente diz, literalmente, o espírito vai se iluminando à medida em que ele evolui. Quer dizer, ele vai mudando as suas energias vibratórias de espírito denso, escuro, vai ficando um espírito iluminado, abençoado pelas leis divinas, por essas leis que facultam essa eletricidade, gente. São leis físicas da alma, da mente, com as energias cósmicas. Veja que bonito. Deus cria leis onde a matéria e a alma está intimamente ligada. O ser humano, a alma humana, o espírito humano não vive sem estar em relação com a matéria. Nós vivemos em relação com a matéria e por isso devemos escolher sempre o melhor para nós. Nós já quando entramos numa loja, comprar algo que necessitamos, nós compramos algo útil. Por que na questão espiritual nós vamos escolher as piores energias se tem energias úteis para nós, se tem as melhores em torno de nós? Então façamos do nosso lar como essa jovem cristã que André Luiz descreve no livro Missionários da Luz. Transformemos o lar num lar cristão. É só isso, não precisa muita coisa, só precisamos compreender que nós dependemos, a proteção do nosso lar depende das energias que fluem dentro da nossa casa no dia a dia. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.